Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E mesmo com todos os esclarecimentos que estão já circulando pelas redes de uma maneira geral, muitas pessoas ainda andam preocupadas com uma suposta tentativa, um possível atentado contra a nossa democracia, uma tentativa de golpe promovida pelo presidente da República e pelas pessoas que o acompanham. Você que acompanha o nosso portal vê que nos últimos meses nós temos abordado essas questões aqui nos nossos papos e sempre apontando fatos, mostrando que não há a menor possibilidade concreta de haver uma ruptura no nosso sistema democrático, na nossa democracia, nas nossas instituições. Por várias razões. Muitas pessoas nas redes têm um posicionamento diferente, historiadores, formadores de opinião, jornalistas, pensadores, mas essas análises, elas quando são mais aprofundadas e conjugadas com outros elementos de fora do nosso país, elementos econômicos e geopolíticos, a gente é obrigado a crer, a verificar que não existe possibilidade de golpe. Existem algumas pessoas que, com razão, dizem que o golpe já aconteceu aqui no nosso país. Porque o que seria a proteção, um governo voltado à proteção dos interesses nacionais, isso não existe mais. O governo brasileiro, essa turma que está nos governando, eles estão entregando tudo o que tem valor no nosso país e mais do que isso, subtraindo direitos sociais do povo brasileiro. Nós vamos abordar mais a fundo essas questões aqui rapidamente no nosso papo de hoje, mas se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo. Se inscreva aqui conosco, dê o joinha para a gente chegar a mais pessoas como você, compartilhe os nossos vídeos, mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E para começar, eu falo aqui de um comentário que eu recebi muito simpático do João Pedro Gama. Eu falei que o Brasil era um país que parecia estar sendo conduzido, né, um Boeing 747, conduzido por chimpanzés, e aí o João Pedro mandou essa imagem bastante bonitinha, né? Ele disse que tem 15 anos, enfim, fiquei muito feliz de ter um jovem assistindo aqui o nosso portal. E aí eu estou compartilhando com vocês e ele falou, olha, nosso país estaria melhor se a gente tivesse com os chimpanzés no governo, né? Bom, obrigado, João, e obrigado a todos vocês que mandam seus comentários para cá. E o comentário do João, ele veio exatamente no momento que eu assisti também um pequeno vídeo exemplificativo de quem é o nosso presidente da República, porque muitas pessoas esqueceram, né, quem é que está nos governando e qual é a amplitude intelectual do presidente da República. Se ele de fato tem condição de organizar um golpe aqui no nosso país. E nós vamos ver experiências muito próximas da gente que tiveram esse mesmo roteiro e como é que eles terminaram no final da história. Mas vamos ver aqui o vídeo do Desmascarando para a gente relembrar, né, das qualidades intelectuais, administrativas, políticas e econômicas do presidente do nosso país. Vamos lá. Em relação ao reajuste do salário mínimo, o que o eleitor do senhor, o trabalhador, pode esperar de uma política de salário mínimo? Um aumento do salário mínimo, nós não podemos ir condenando ano após ano os salários aposentados, ou melhor, os proventos, a aposentadoria dos aposentados. Candidato, o Paulo Guedes já falou em algumas entrevistas que pensa em reduzir os impostos. Quais são esses impostos? Nós devemos começar a reduzir paulatinamente os impostos. Qual imposto? Ai, Nenhum imposto já está na... poxa vida. 3 ou 4 bancos dominam o Brasil. Então, nos Estados Unidos tem 15 mil bancos. Como é que o senhor faria essa área mais competitiva? Facilitar talvez a abertura de mais bancos aqui. Talvez, isso aí. Mas você sabe que faz o cartéis, é difícil fugir disso aí. Mas como faria? Nós. Como dar mais competitividade, candidato? Como dar mais... Mas aí, olha só, você está perguntando para o capitão do exército muito quebrado, tá certo? O candidato a prefeito da República. Vamos analisar, o senhor se chama que é novo, que tem práticas novas. Agora, o senhor receber 900 mil reais, se você calcular esse auxílio moradia, o senhor já tendo imóvel lá em Brasília, o senhor soma 900 mil reais, dá para 2 postos de saúde e uma ambulância. O senhor acha correto isso? Dinheiro público? Estão montando despesa. Isso é correto? Mas já está suprindo os outros que porventura. O senhor acha correto? Então, gente, eu vou colocar para vocês
esse material do Desmascarando, eles são muito interessantes, muito bacana, enfim, e nos dão conta, né, do perfil do presidente brasileiro. Gente, existem alguns articulistas, e eu leio o máximo que eu posso de todas as correntes. Eu leio gente da esquerda, leio gente da direita, enfim. Sempre tem alguma coisa muito interessante, até para a gente contestar profundamente. E hoje eu vi um texto aqui do William Vac, no Estadão, onde ele comenta situações que a gente já abordou aqui no Portal do GE. E o William Vac é um cara muito bem informado, ele já foi consultor para organismos internacionais, enfim. Não é uma pessoa que é desconectada, não fala besteira à toa, não. Então vamos ver aqui o que ele falou. Nesse ponto, especificamente, ele vai na linha do que eu tenho falado aqui. Ele diz o seguinte sobre as conspirações possíveis, imaginárias do Bolsonaro. Diz ele: a conspiração carece, contudo, de coordenação central e efetiva articulação. Setores do Congresso, do STF, das Forças Armadas, estão conversando informalmente e já se falou no alto comando do Exército em atribuir ao comandante dessa arma a missão de pôr uma coleira em Bolsonaro. Dois personagens políticos de peso nessa paisagem, os caciques do Centrão, Arthur Lira e Ciro Nogueira, têm dito a jornalistas que desistiram disso. Quem conversa quase que diariamente com o presidente o descreve como possuído de um quadro mental para lá de preocupante. Bolsonaro está totalmente convencido de que a conspiração contra seu mandato começou no primeiro dia do governo e é conduzida por uma difusa e ao mesmo tempo bem entrincheirada coligação de corruptos no Congresso, corporativistas na administração pública, empresários que perderam dinheiro, esquerdistas treinados em Cuba, governadores gananciosos e todos unidos em torno de alguns ministros do STF. Diga-se passagem, né, que os ministros do STF estão ajudando a pauta econômica do governo Bolsonaro ou do governo Paulo Guedes a passar tranquilamente. Então, que golpe seria interessante aqui no nosso país, com que tipo de propósito? Mas aqui do lado, na Bolívia especificamente, a gente teve uma situação que se assemelha muito com a situação que a gente está vivenciando aqui no nosso país. Porque a Bolívia, que tem uma grande jazida de lítio, e é um material extremamente importante, estratégico para a construção de baterias, sofreu uma tentativa de golpe. E o que acontece hoje com os golpistas bolivianos? Se você olhar aqui em alguns jornais, você vai chegar a essa reportagem mais antiga, né? Golpistas detidos e demandas por justiça marcam semana na Bolívia. Gente, o alto comando das Forças Armadas bolivianas que conspirou está todo em cana, exceto os que conseguiram fugir para os Estados Unidos porque eles estavam tendo alguns contatos com o governo norte-americano. Muitos comandantes do que seriam as forças policiais militares bolivianas, as PMs bolivianas, também foram encarcerados. E alguns considerados milicianos desapareceram, porque nessa tentativa de golpe, muita coisa aconteceu. Aqui nesse vídeo aqui da Euronews, onde eles estão fazendo a matéria sobre essa tentativa de suicídio da Agnès, a gente vê esse cidadão aqui de chapeuzinho. Esse é o senhor Camacho, considerado um miliciano violentíssimo na Bolívia e que, usando de armas, entrou no parlamento, na sede do governo boliviano, com a Bíblia na mão e fez lá aquela patuscada, colocou a Bíblia no chão do lado dessas figuras armadas. Ele andava armado ostensivamente para todo mundo ver. E essa figura, o senhor Camacho, que está foragido, ele veio ao Brasil, né, antes do golpe na Bolívia. Esse aqui é o Camacho com a senhora Zambelli e com Ernesto Araújo, que foram receber uma pessoa extra, que é uma pessoa que não tinha cargo público, cargo oficial nenhum na Bolívia. O cargo dele era ser miliciano golpista. Pois bem, esse é o governo brasileiro. E essa é a situação que a Bolívia se encontra hoje. E também, falando em golpes para abocanhar reservas energéticas, na Venezuela, por mais que se conteste o seu sistema interno, e as críticas são muito contundentes por todos os lados, a gente não pode ignorar que os americanos não estão preocupados com democracia na Venezuela, né? Então eles patrocinaram aqui o senhor Juan Guaidó para fazer um golpe na Venezuela também, para tomar conta do poder. Hoje o que está acontecendo é que ele está totalmente desacreditado, desmoralizado e está sendo acusado de ser um ladrão, porque ele ficou administrando os bens das empresas de petróleo
venezuelanas e desviou dinheiro para tudo quanto foi lado, principalmente para os seus coligados políticos. Moral da história. Perdeu totalmente a força e a gente via o Guaidó em performances absolutamente patéticas, né? Ele aqui no meio das pessoas, né? Querendo entrar no Congresso venezuelano, porque segundo ele não poderia entrar, enfim, exigiram alguma coisa, ele quis passar por cima, né, para a imagem ficar cenográfica. Mas ficou um negócio assim, ficou parecendo um boneco do posto, né, nessa imagem aqui. Vamos acompanhar. Juan Guaidó teve dificuldades para acessar hoje a Assembleia Nacional em Caracas. Na primeira vez que tentou entrar no prédio, foi barrado por agentes da Guarda Nacional Bolivariana. O tumulto ocorria ao mesmo tempo que o deputado Luiz Parra, eleito pelos seguidores... Gente, que cena, né? Que cena. Então, mesmo apoiado por grandes potências, como o governo norte-americano, né, empresas que têm interesse na Venezuela, o golpe lá também não deu certo. O Maduro está firme lá no poder, com todas as circunstâncias, enfim. A Venezuela merece uma lupa muito grande e um debate com lentes diferenciadas, porque as informações que a gente recebe no Brasil, elas são sempre de um organismo que nós chamamos de mídia OTAN. Então, qualquer notícia que vem de fora para aqui, para o nosso país, a gente tem sempre que colocar uma lupa, colocar um senão, um pé atrás. Muitas coisas são verdadeiras, mas muitas coisas se forçam a barra de uma maneira muito intensa. Então, agora no dia 7 de setembro, nós vamos ter aqui no nosso país uma cerimônia que muita gente estava preocupada, mas ontem o Bolsonaro sofreu aqueles 3 reveses, vamos dizer assim. Primeiro, a declaração do general Paulo Sérgio, que foi absolutamente legalista quando ele ressalta as qualidades do Duque de Caxias, você coloca o Bolsonaro do lado, é o antagonismo em pessoa ali, né? Então, enfim, para bom entendedor, aquelas palavras foram muito eficientes, os meios de comunicação, os grandes jornais, todos fizeram a mesma interpretação que eu fiz, algumas pessoas também nas redes, de uma maneira geral, no YouTube, enfim, também avaliaram nesse sentido, mostrando que cada vez mais nós estamos diante de um grupo de lunáticos, comandados e insuflados por outros lunáticos de todas as espécies, pessoas que estão querendo se salvar de imputações criminais, sobretudo figuras que vieram das catacumbas, do ostracismo e apareceram na internet como pessoas que têm alguma intelectualidade para dizer o que está sendo certo, o que está sendo errado. Essa gente gosta muito de dinheiro e eles estão querendo combater o Supremo Tribunal Federal para ver se eles recuperam o dinheirinho que foi cortado agora. Se são pessoas que têm alguma ideologia, se estão fazendo alguma coisa pelo Brasil, qual o problema deles estarem fazendo isso sem receber dinheiro? Se é uma ideologia, eles que continuem na luta. Agora, se eles estão fazendo da mentira uma mercadoria que mata gente aqui no nosso país, que desinforma, entrega a nossa pátria, eles têm que ser responsabilizados. E eles estão insuflando as pessoas, junto com alguns pastores, para que no dia 7 de setembro essa gente toda esteja unida ali nesse grande lixão, nesse lixão de desinformação. Se eu pudesse dar um nome para essa cerimônia, eu escolheria alguma coisa como micareta golpista agrogospel, com a participação de milicianos, muita gente armada, né? Sem propósito algum. Comandadas e insuflados por uma pessoa, como a gente mostrou no começo do nosso papo aqui, que não sabe para onde ir, mas ele sabe aquilo que ele não quer. E aquilo que ele não quer é ver a justiça na sua frente, ver a perspectiva de responder pelos crimes de genocídio aqui no nosso país, crimes de desgoverno, que o desgoverno causou para cima e para baixo em todas as áreas, um governo que foi apenas uma destruição do nosso bem-estar, uma destruição da nossa natureza, uma entrega das nossas reservas e a subtração de direitos sociais do povo brasileiro. Então, isso tudo, por incrível que pareça, está num certo controle. O Bolsonaro ele faz essa perturbação toda, mas quem está ganhando dinheiro, quem estava ganhando dinheiro antes, continua a ganhar mais dinheiro nesses tempos de agora. Essa gente vai querer golpe? Não faz sentido, né? Não tem nenhum antecedente histórico no planeta de uma situação assim, de alucinados terem invadido algum lugar e terem se mantido no poder para todo sempre. Eu acho que nem no conto do Machado de Assis, no Alienista, uma situação dessa foi possível, de pessoas invadirem o manicômio do Dr. Bacamarte
e transformarem a realidade do manicômio e do mundo a partir dessa ocupação. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado mais algumas questões para tranquilizar algumas pessoas que estão muito preocupadas ainda com essa coisa do golpe e para colocar a nossa perspectiva sobre o foco principal, e é o combate político para a gente evitar, dentro das estruturas constitucionais, a gente provocar dentro das estruturas constitucionais que aquele ou os grupos que estão causando mal ao nosso país respondam dentro da nossa Constituição, respondam na lei e mirem em outros países o que aconteceu para verem o que é que irá acontecer com eles aqui no nosso país. Vamos aguardar, eu tenho certeza, o tempo será o senhor da razão. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, assista, porque tem umas coisas muito interessantes por lá. Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!